Esse é o Bora Geral na TVT, que na Grande São Paulo você sintoniza no canal 44.1, sinal digital HD aberto. Estamos aqui para debater temas relevantes sobre São Paulo. Hoje o nosso bate-papo é com Moisés da Rocha, radialista, apresentador, pesquisador e produtor cultural, criador do O Samba Pede Passagem, programa de rádio da USP, que está no ar desde 1977. É o programa de rádio mais antigo dedicado ao samba no Brasil, que é patrimônio nosso, paulistano aqui, brasileiro também. Moisés da Rocha revelou grandes nomes do samba. Ele é considerado a voz do samba em São Paulo. E que voz! Manda pra gente aquele bordão, Moisés da Rocha. O samba pede passagem. Que prazer ter você aqui, hein? Alegria minha, essa oportunidade sempre de falar sobre esse programa, que na realidade eu sou um continuador, fui chamado, por André Casquel Madri, Leonardo de Castro, que era um locutor da Bandeirantes e um dos professores da ECA, da Escola de Comunicações e Artes da USP, que tiveram a ousadia, de criar uma rádio, uma cara de Brasil, dando espaço para todas as manifestações culturais brasileiras. A primeira rádio FM, numa época em que predominavam ainda as rádios AM, e esse grupo de professores criaram a Rádio Universidade de São Paulo, USP FM, que acabou sendo a primeira emissora FM no Brasil a ter um programa específico de samba. Que existia um programa já anterior, no qual sempre me espelhei, sempre ouvi, que era o Rubens Moraes Sarmento, pela Bandeirantes, Almoço à Brasileira. Ele tinha a audácia também de todos os dias, ao meio-dia, fazer um programa de samba, ao meio-dia pela Bandeirantes, pelo AM. Mas a FM, a primeira rádio, uma programação ousada, tocar programa sertanejo com Inesita Barroso, por exemplo. Aí vem o Samba Pede Passagem. Eu fazia inicialmente uma programação das 9 ao meio-dia, somente com ritmos, chamava-se brasiliana. Eu era o programador, brasiliana, e ao meio-dia entrava o Samba Pede Passagem. Eu era o programador. Aí entravam a Virgínia de Moraes, Randall Juliano, vários locutores, pessoas de primeiro time também, eram os apresentadores, os selecionavam e eles apresentavam. Mas para imaginar uma rádio das 9 da manhã até as 13 horas, era música brasileira variada de todo o Brasil. E todo dia, revolucionário, todos os dias. Quando eu comecei a ouvir o Samba Pede Passagem, isso há uns 40 anos atrás, ele era de sábado, acho que mais no sábado a gente... Está lá há 47 anos. No sábado, meio-dia. Meio-dia. Então, é todo dia. Mas o programa enfrentou muitas barreiras também lá dentro da universidade mesmo, porque quando foi criado... Bom, sabe que a Universidade de São Paulo é uma universidade, ela foi criada para pessoal de classe média alta para cima, não foi criado para pobre, na realidade. Usado com dinheiro público, sim, mas que favoreceu sempre os filhos dos moradores dos Jardins, que se formavam e faziam faculdade no exterior. Então, criaram a Universidade de São Paulo, compraram a Fazenda Butantã, no bairro ali, e criaram a Universidade de São Paulo e contrataram os professores do exterior para vir dar aula para os filhos deles aqui. Tanto é que é histórica a dificuldade do pobre, o egresso de um ensino público, estudar na USP, que está sendo vencido depois de muita luta. A última universidade pública do Brasil, por exemplo, aderia ao sistema de cotas, por exemplo, afirmativos, é a Universidade de São Paulo, um atraso geral, Mas já está atingindo quase 50% já de vagas concedidas a alunos egressos do ensino público. Vai melhorando, sim. Você já começou com o programa lá no Butantã, ou quando ele já vai direto no Butantã? Onde era o estúdio da... Sempre lá na Universidade de São Paulo, dentro da Universidade de São Paulo, ao lado da ECA ali, praticamente, na antiga reitoria, Mas o programa, quando começou, essa rádio, quando começou, o programa em si, na realidade, eu fui chamado para lá, fui contratado como programador, embora eu tenha vindo da Jovem Pan, por exemplo, fui locutor da Jovem Pan, que foi minha escola mesmo, a formação de rádio. Comecei na Rádio Cometa, que era uma rádio dos
dos protestantes, né, de linha reformista, né, metodistas, presbiterianos, tal. E aí de lá, 5 anos ali, dali eu fui para a Jovem Pan, trabalhei praticamente todas as emissoras de São Paulo. E através da Bandeirantes, desse pessoal da Bandeirantes, eu tinha tentado ir para lá também. Sempre trabalhei em 2, 3 emissoras pela facilidade de me adaptar a qualquer tipo de voz, pela tessitura vocal que é chamado, né? Tanto falar grave como agudo e tal. E lá na Jovem Pan a gente fazia o jornal de integração, uma das coisas que fazia, o jornal de integração nacional, que era o tempo dos vozeirões, né? Rádio tinha isso, né, antigamente. Hoje mudou muito, claro. Mas aí, para você trabalhar em rádio, você tinha que ter uma voz grave normalmente, né? Então, se fazia o Repita, por exemplo. Trabalhei na difusora Jet Music, lá no alto, em cima, né, tal. Sempre trabalhei em 2, 3 lugares, ganhando sempre o salário básico, né? Aquela coisa toda. Você estava falando das dificuldades do... Enfrentar as dificuldades, sim, porque metade do conselho universitário considerava o programa popularesco, mas eu tive que contar essa minha ida para lá, porque enquanto eu era o programador, tudo bem. Quando sai o professor Leonardo de Castro, que era um locutor da Bandeirantes e professor da ECA, e entra o Mário Fanucchi, que foi um fundador da TV Cultura, inclusive, né? Mário Fanucchi, e havia trabalhado com ele na Jovem Pan, e ele assumiu a direção da rádio. Não, você não está falando aqui, enfim, da Jovem Pan, então, tinha que estar, você tem que entrar no ar, sim. Aí me transformou em locutor e apresentador do programa. Aí é que eu crio esse bordão, o samba pé de passagem, que eu misturei o Jornal de Integração Nacional, que a gente fazia na Jovem Pan, e o que eu fazia na difusora. Unia as duas coisas, acabou dando isso aí, né? O samba pé de passagem, aí estourou, realmente explodiu o programa. Mas enfrentou muita resistência, por quê? A metade do conselho universitário achava que o programa era muito popularesco, que não estava de acordo com a linha da excelência, né, de uma universidade de São Paulo. E até hoje você aparece de vez em quando um idiota que, né, por que está falando isso, por que está falando aquilo. E, então, mas a metade do conselho era a favor do programa, sim, defendia. E daí o programa resistiu, mas enfrentou resistências até hoje. Recentemente tentaram até tirar o programa do ar, né, diminuir o horário e tal. Graças à intervenção houve uma revolução nos meios na informática, né, na internet, essa coisa toda. Tem um nome quando bomba na internet, né? Tem um nome, né? Como é que aqui, turma? Vocês que acompanham a internet. Popularizou, por exemplo. Viraliza? Viralizou, tá? Viralizou na internet. Fui chamado lá pela Alessi Brandão, deputada, cantora Alessi Brandão. Grande Alessi. Então, falando com o Alckmin, era o governador, por que estavam mexendo com o programa Samba Pé de Passagem e tal? O que reverteu? Não, nós queremos te dar mais horário, o que você quer fazer? Se eu soubesse que eu era um querido assim. Mas muita resistência, sim, enfrentou o programa. Teve diretora que chegou a tirar o programa, tirou o programa do ar, inclusive, mas eu sempre trabalhei, esse programa sempre esteve não só na USP, toda a rádio em que tivesse oportunidade, eu estava fazendo, eu ocupava o espaço, que era a necessidade que eu sinto até hoje de mais emissoras terem programas que abrem espaço para o samba, que havia muito preconceito, né? Para ter uma ideia, com o surgimento depois, com o sucesso do programa, a primeira rádio no Rio de Janeiro a ter 24 horas de programação só de samba, quem fazia a programação era eu. Fazia de São Paulo aqui, a cada 15 dias tomava a ponte aérea e ia para lá para fazer a direção musical da rádio, né? Ver quem queria tocar os discos lá, programava lá e programava aqui numa produtora que tinha, que essa rádio, a Rádio Carioca, lá na Rua México, é da rede dos padres, né? Da rede católica de rádios, que tem no Brasil todo. Então, fui contratado aqui, no Almirante Marcos Leão, ali, e depois para fazer essa programação do Rio de Janeiro. E a rádio lá estourou também, era a M. Tá? Agora a FM era a USP, mas USP, depois fiz Gazeta simultaneamente, né? Muitas emissoras.
muitas vezes. Moisés, o samba pede passagem aqui em São Paulo, independente do dial, né? Era 93,7, se não me engano. Não sei É se 93,7, 107,9 em Ribeirão Preto, né? E hoje a programação está franqueada, liberada, né? Num acordo que foi feito com a Associação das Emissoras Associadas, né? A ESP, está disponibilizada para o Brasil todo, para o mundo todo, né? Para quem queira, né? Utilizar. Então, Hoje virou já rede, estou usando já a rede internacional do samba, né? naquela época, era o samba pede passagem que apresentava uma série de novos artistas aqui pra gente, até porque o acesso, né? O acesso era via rádio. Exatamente. Você com muita dificuldade ia conseguir comprar uma fita para gravar, e Exatamente. se você gravasse era o que estava passando, Exato. né, naquela hora. Exato. E você apresentou vários artistas, Alessi Brandão, Fundo de Quintal. Me fala dos artistas que você apresentou. Na realidade, o programa então tocava todos os sambas da época, né? Os sambistas da época, que eram os tradicionais, Martinho da Vila, João Nogueira, Alcione já estava na fita, né? Os artistas tradicionais. Carvalho também já estava também, mas só que era uma coisa muito. As rádios praticamente não tocavam samba, né? Dificilmente não existia essa depois virou moda, na realidade. O sucesso do Samba Pé de Passagem despertou e teve uma rádio manchete, já chegou a colocar um programa todos os dias, ao meio-dia, inclusive, no horário do Samba Pé de Passagem. E a gente continua firme até hoje, né? Mas era um modismo, né, também, né? Que era um sucesso comercial e a Rádio USP não é rádio comercial, né? E as rádios que aproveitaram bem esse boom. Agora, o estouro do programa também ele se dá com o surgimento, eu costumava dizer por acaso, não, acho que Deus te coloca sempre nos lugares certos, onde você tem que trabalhar, né, ou fazer algum cumprimento de missão. Havia um grupo que a gente tinha levado para gravar na Continental, o grupo Samba Lá de Casa, e toda noite a gente se encontrava no Bexiga, na Santo Antônio, e um dos componentes lá, ele me disse, era o Nelson, né, Mecha Branca, subiu fora do combinado, como diria o Boldrin, recentemente, mas esse falou, tem um primo meu, Beto, que é produtor, ele toma conta do acervo da RGE, na Marquês de São Vicente, na Barra Funda. Chegou um disco lá do Rio de Janeiro, o pessoal com os instrumentos diferenciados, o som diferente, não é samba. O pessoal está com medo, está preocupado de lançar isso na praça. Tá? Você não quer ouvir? Traz, aí se for bom a gente toca. E como eu dizia sempre no programa, aparecia com o disco, né? Eu recebi um disco novo aqui, vamos tocar. Se for bom, a gente toca todo dia. Se não for bom, a gente não toca nunca mais. Muitos nunca mais toquei, mas esse que eu toquei uma faixa no ar, mais uma, outra faixa e tal. Vou tocar esse disco todos os dias. E era um dos primeiros discos do grupo Fundo de Quintal, que nem no Rio tocava. Então, explode em São Paulo esse novo movimento de samba, que é um marco divisor de águas na história do samba, que é o fundo de quintal, pagode, né? O pagode de fundo de quintal, feito no fundo de quintal. Mas o grupo leva esse nome, mas era a rapaziada do Cacique de Ramos, que a Beth Carvalho descobriu, foi visitar uma noite, convidada pelo namorado dela, que era um jogador, acho que do Vasco, se não me engano. E ele foi lá e falou, Beto, você tem que ouvir esse pessoal aqui fazendo samba. E estava o pessoal da Tamarineira, né, que era o Cacique de Ramos. Ela foi lá, já tinha o pagode que estavam fazendo, né, o pagode, toda semana. Aí ela levou para gravar um disco com ela, foram acompanhá-la, né, todo mundo dos exímios músicos, né, tinha Almir Neto, Jorge Aragão, Jorge Aragão são da formação original. Aliás, segundo o Sereno do Cacique, que é um dos componentes, o grupo foi formado e idealizado seguindo a mesma linha Os Originais do Samba, que é o grupo do samba, ao qual pertencia um irmão do Almir Neto, que era o Chiquinho, tocava Reco-Reco, um baixinho Chiquinho, autor do Lado Direito da Rua Direita, tal, por exemplo, né? Ele era um dos componentes. O Almir Neto era músico do grupo. Ele era contratado para tocar banjo, cavaquinho, violão, tal. Ele era músico. Aí depois da fundação do grupo, ele acho que foi o primeiro a sair do grupo, carreira solo, né?
Sai ele, sai Jorge Aragão, daí foram entrando Sombrinha, pessoal novo tal. Isso no fundo de quintal, No né? fundo de quintal. Mas quando surge, então, o fundo de quintal, com um ritmo diferenciado tal, e estoura em São Paulo pela Rádio Universidade de São Paulo. Na sequência vem um dos compositores que frequentava aquela roda de samba, que saiu um disco chamado Raça Brasileira, que vem Zeca Pagodinho, Pedrinho da Flor, né? Zeca Pagodinho, Pedrinho da Flor, quem mais ali? Jovelina Pérola Negra, né? Elaine Machado, e veio um pessoal assim de primeiro time. E o Zeca já tinha gravado, né, com a Beth, já tinha gravado com o Fundo, mas ele é lançado, estourou o disco dele também, estourou o Fundo de Quintal, estourou também o Zeca Pagodinho, estourou o Jovelina, a gravadora aí, que resistia, inclusive, né, até uma figura, Adelson Alves, que foi um dos responsáveis pela carreira da Clara Nunes. O Adelson Alves foi um dos responsáveis por indicar a contratação para a RGE do Fundo, do Zeca, da Jovelina, pessoal que nos padrões de voz que se tinha para cantora era Clara Nunes, Beth Carvalho, né, essa coisa toda, né? Um cara, o Zeca sempre falou, também não sou cantor também, né? Mas começa a dar voz, o pessoal começa a ter voz e vez através do programa São Pedro Passagem, que serviu de escola também. Um detalhe interessante, também preconceito, o professor Luiz Borges, ele, professor da PUC, ele lançou um livro pela EDUSP sobre o negro no rádio em São Paulo. Então ele constata, pesquisa dele, que até os anos 50 o negro não era contratado como locutor. Até os anos 50. Eu cheguei um pouco depois, né? Cheguei em 67, mas já encontrei também esse preconceito, dá para você sentir isso até hoje. Você vê que raramente você encontra. E hora que você não aparecia, hein? Falando só no microfone, imagine hoje com TV, né? Rádio com TV, né? Mas é uma história interessante isso aí. Desse grupo que você falou, tem mais gente. Leci, Ah, sim, tem... não, mas depois na sequência, a Leci estava praticamente isolada, né? A carreira da Leci estava isolada, obstruída pela sua linha política, sua linha de composição, preocupação sociopolítica da Leci Brandão, preocupava e não tinha espaço, principalmente na Globo, né? Ela estava isolada. Então ela vem para São Paulo, grava na gravadora Copacabana, em São Paulo, né? E quando ela estoura, ela fazer parte também no programa Samba Pé de Passagem, que ela entra na caravana, tinha uma caravana do Samba Pé de Passagem, que percorria as cidades da grande São Paulo, né? Com shows assim fantásticos, milhares de pessoas, uma coisa maluca, né? E fazia parte da caravana o Zeca Pagodinho, Jovelina Pérola Negra e Leci Brandão, né? Uma banda nossa que nós tínhamos era comandada pelo Oswaldinho da Cuica, para você ter uma ideia, né? O chefe da banda, né? Ali surge Branca de Neve, que a gente coloca para cantar, surge também o Mário Sérgio da Vai Vai, Tobias da Vai Vai, o pessoal todo de São Paulo, mais o pessoal que vinha do Rio também, e que passa a ter espaço nessas caravanas. Eliana de Lima também nessa hora? Politicamente, é de lá, de lá. Lá do Eliana Leandro de de Lima, Itaquera, puxadora de samba de exatamente. rede do Leandro de Itaquera. Não, ela é o sucesso mesmo dela, Eliana de Lima, da Unidos do Peruche. É a do Peluche? Peruche, ela começa mesmo ela começou nos cabeções da Vila Prudente, né? Depois passou pela Barroca da Zona Sul, né? Mas nunca deixaram ela puxar samba na avenida, né? Podia até gravar, chegou até a gravar, mas puxar samba na avenida nunca. Foi no Peruche, que Valtinho do Peruche, Walter Guarilho, né? Foi que botou ela, que ela estrelou mesmo, passou a cantar no Peruche, cantou até com Jamelão, né? Na Avenida do Samba de São Paulo, né? Cabeções da Vila Fenômeno, Prudente. né? Eu desfilei em 85 no Cabeções da Vila Prudente, lá na Lá Avenida dentro, Tiradentes. Era lá que era o desfile, né? Saiu Tinha um grupo que hoje é uma escola de samba, Amizade, a gente tinha um bloco, um pessoal da Batucada, a gente foi lá na favela da Vila Prudente. Lá Cabeções, dentro mesmo. Exatamente, o bicho era solto ali. Bom, você contou um pouco como é que foi a chegada sua no rádio, essas resistências A gente todas, vai o resumindo, programa. né? Porque se for para contar detalhe por detalhe,
vai E você um vem ano de programa. de que lugar aqui de São Paulo você vem? Não, venho do Moisés? interior. Você vem do interior? Venho do interior mesmo, sou de Ourinhos. Ourinhos, divisa do Ourinhos, Paraná. conheço. Ourinhos, pé vermelho mesmo. É, lá para longe, é para Bauru, Nas ali, aquela região, né? barrancas do Rio Paranapanema. Venho E de vem morar Ourinhos. aqui aonde, Vim em de São Ourinhos, Paulo? venho para Santo São Vicente, vim para Santo São Vicente primeiro, né? E de São Vicente é que eu venho para São Paulo. Vim para São Paulo praticamente sozinho, né? Vim morar na casa do meu tio em Pirituba, né? Vim para o bairro de Pirituba. Opa. Exatamente. Carreguei muita cesta vendendo banana lá, já era ligado com o pessoal do Largo da Banana, né? Que tinha um camarada que era do Largo da Banana e tinha o depósito de banana dele também no Passo do Airosa, onde tem uma comunidade hoje ali na Rua São José, um pasto que era uma fazenda, ligava da Vila Zate, saía até na Brasilândia, lá do outro lado, né? E eu subi e descia aqueles morros todos vendendo banana para eles, depósitos de bananas lá. Mas eu vim para estudar também, passei a estudar radiotelegrafia, que eu morei no aeroporto e trabalhei na VASP no interior, né? Então, morando no aeroporto, trabalhava na VASP, e aí, naquele tempo, o avião mais moderno que tinha era o DC-3, né, da Douglas, né? Douglas Aircraft. Então, o DC-3, você tem uma ideia, para ele tinha a linha da VASP, então Aviação Aérea São Paulo, ele tinha uma linha que saía de São Paulo, chegava em Ourinhos ou ia para Presidente Prudente, e a outra linha ia até Curitiba, né, para o Paraná, né? Mas só que tinha de parar. A autonomia de voo do DC-3 tinha de parar ali, o pessoal almoçava igual ônibus hoje em dia, parava, né? Descia toda a tripulação, abastecia de novo o avião, né? Abastecia, eu tirava os saquinhos de enjoo, que porventura, né, sempre tinha, né? Tirava os saquinhos de enjoo, carregava as bagagens, me sentia um aeronauta, né? Eu sou um aviador, né? Inspirado. Pensei até ser piloto e tal. Mas o pessoal almoçava em casa, que nós tínhamos um restaurante, vários restaurantes, almoçava tripulação. E nessa tripulação, um dia, Edmundo, que era o meio de comunicação da época, então DC-3, aquele avião que você vê em filmes de guerra, da Segunda Guerra Mundial, que pousa em qualquer 100 metros, 200 metros, 300 metros, ele levanta voo, né? Aparece muito ainda, né? Bimotor, né? E ele parava ali para abastecer, para autonomia. Por chegar em Ourinhos leva 1h30 de avião hoje em dia, com jato, essa coisa toda. Parava, o pessoal almoçar, abastecer, depois o pessoal embarcava de novo e seguia a viagem. E quantas pessoas cabiam nesse Acho que 40? uns 40 pessoas, 40, mais ou né? menos, é. A VASP, Pequeno, que era a hoje em dia é Aviação Aérea pequeno. de São Paulo, uma empresa pública. Pública, Pública, né? estatal, Que desbravou. Depois deram, né? Como sempre, os privatistas, né? Não mudou nada de lá para cá, né? Eles dão sempre uns apaniguados deles, né? Para os parentes, né? O pessoal eles acabam, você paga tudo, depois quando começa a dar lucro, terceirizam, né? E terceirizam. Privatizam. Né? Acaba com Dão, tudo, né? Dão, é igual a estrada de rodagem, você paga para construir, depois você dá para alguém explorar, né? Bom, esse bate-papo com o Moisés da Rocha vai continuar no próximo programa. Foi muito interessante, estamos aqui junto com O samba pede passagem. Aliás, com todas as conquistas, mas o samba continua pedindo passagem, é necessário mais espaço nos meios de comunicação, ainda para que ele cumpra, de fato, o seu papel, a sua mensagem, a sua missão. Levar esperança, dignidade e transformação da nossa sociedade.